Nesses instantes, vamos fechando os nossos olhos, vamos abrindo os nossos corações, agradecidos pela oportunidade de mais um dia, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome e em busca dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos sentir a presença carinhosa e amiga do nosso anjo da guarda, o nosso querido mentor individual. Vamos pedindo a este companheiro que continue a nos amparar, a nos intuir em todos os momentos de nossa vida, a nos guiar, a nos fortalecer. Vamos sentindo a presença amorosa de nossa mãe querida Maria de Nazaré. Que nossa mãe possa nos envolver no seu abraço fraterno, sentindo todo o seu amor de mãe para conosco. Nós vamos pedindo humildemente que ela nos conduza até o seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus. E diante do Mestre, vislumbrando o seu olhar meigo, o seu sorriso amigo, nós vamos agradecendo pelo Evangelho bendito que ele nos oferece. Nós vamos agradecendo, Mestre, pelos seus exemplos de amor. Nós vamos agradecendo, Mestre, por tudo que nos deixou como guia para a nossa existência. E nós te pedimos que nos conduza até Deus, o nosso Pai, Criador de nossas vidas, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo e qualquer mal. Graças a Deus, que assim seja. E assim, em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e de toda a espiritualidade amiga, nós vamos pedindo o amparo, a proteção para iniciarmos essa preleção de hoje. Assim seja. Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre o pressentimento. Acredito que todos nós já tivemos pressentimentos em algum momento da nossa vida. Às vezes, uma intuição de passar por um caminho diferente daquele habitual, ou de não ir a um lugar que já havia programado de ir, de não entrar naquele ônibus ou naquele carro, de não entrar em alguma discussão em um determinado momento. Entre outras situações que normalmente acontecem com a gente. Por vezes, a gente até não entende muito bem o porquê daquele pressentimento, daquela intuição. Simplesmente surge no nosso íntimo como se fosse uma voz dentro de nós, um aviso íntimo, ou apenas como um aperto no coração, uma sensação ruim de que algo possa vir a acontecer. Vários são os relatos de pessoas que deveriam estar no local onde aconteceram algumas tragédias, mas que por pressentirem algo e seguirem a sua intuição, se livraram até mesmo da morte. Pessoas que não foram trabalhar no dia do atentado que ocorreu nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, no dia 11 de setembro, ou pessoas que não embarcaram em um avião que caiu após a decolagem, entre tantas outras histórias que todos nós devemos conhecer. Já já foi falado, já ouvimos em algum local, ou que às vezes já aconteceu até mesmo conosco, né? Mas o que é o pressentimento, segundo a doutrina espírita? No Livro dos Espíritos,
na pergunta 522, Allan Kardec questiona se o pressentimento, se essa intuição que às vezes sentimos, se ela é um aviso do nosso espírito protetor. E o espírito da verdade lhe responde que o pressentimento, ele é um conselho íntimo e oculto de um espírito que nos quer bem. Ele também está na intuição da escolha que fizemos em outro momento. É a voz do nosso instinto. E ele nos esclarece ainda que antes de encarnar, nós, enquanto espíritos, nós temos o conhecimento das fases principais que nós vamos vivenciar aqui na Terra, o gênero das nossas provas. E que, tendo este conhecimento assinalado em nós, mesmo que depois de encarnar a gente esqueça, mas isso se preserva em nosso íntimo. Isso se conserva em nosso espírito, como se fosse uma espécie de impressão. E que essas provas, essas impressões, quando chega o momento delas acontecerem, isso se isso surge em nós, como se fosse uma voz, fazendo o que a gente sinta e surge então o pressentimento. Então é, portanto, em alguns momentos, um amigo espiritual que nos alerta a respeito de um perigo, no intuito de nos ajudar, de nos salvar, de nos proteger. Mas em outras vezes, é a nossa intuição de uma escolha que fizemos anteriormente, antes mesmo de renascer. Mesmo que nesse momento a gente não se lembre, a gente não se recorde dessas escolhas. Mas isso fica registrado em nós. Ao lado das intuições pessoais do espírito, há também aquelas intuições que são sugeridas por outros espíritos. Quer estejamos acordados ou em estado de sono, pela transmissão de pensamento. É assim que muitas vezes nós somos advertidos de algum perigo, que somos solicitados a tomar tal ou qual direção. Mas é importante a gente lembrar que o pressentimento, a intuição, ela não faz com que a gente perca o nosso livre-arbítrio, pois ele é apenas um conselho, não é uma ordem. Nós somos livres de agir à nossa vontade, seguindo ou não aquele pressentimento que nós recebemos naquele instante. Então, o nosso livre-arbítrio, ele se mantém, ele se preserva. Nós é que vamos decidir. Eu sigo essa intuição ou não? Ainda na pergunta número 523, do mesmo livro dos Espíritos, Kardec questiona o seguinte: os pressentimentos e a voz do nosso instinto às vezes são vagos. O que nós devemos fazer quando a gente fica na dúvida sobre como proceder? E o Espírito da Verdade nos responde e nos orienta que quando estivermos na dúvida de qual decisão tomar, de qual o melhor caminho a seguir, que a gente possa buscar o nosso anjo da guarda, ou que a gente faça uma prece diretamente a Deus, pois sendo Deus soberano, o Senhor de todos, ele vai nos enviar um de seus mensageiros para nos atender e para nos auxiliar na melhor decisão, na melhor escolha. E na pergunta seguinte, Kardec completa: os avisos que nós recebemos dos espíritos protetores, eles têm como único objetivo as questões morais ou eles também nos orientam nas questões da vida particular? E o Espírito da Verdade nos responde que em tudo
os pressentimentos, eles vêm em todas as situações da nossa vida. Então, os avisos dos espíritos protetores, eles acontecem em todas as situações para que a gente possa ter as melhores condições de vida, de melhores condições de existência. Mas ele complementa que quase sempre nós tapamos os nossos ouvidos aos avisos que nos são direcionados. E nós nos tornamos desaventurados pela nossa própria culpa, por não darmos ouvido a essas intuições que nos são direcionadas em todos os instantes. Então, o que fazer? Cabe a nós estarmos mais atentos e sensíveis a essas intuições dos bons espíritos, pois o auxílio nos é oferecido em todos os momentos de necessidade e em todas as áreas da nossa vida, também nos assuntos particulares. A prece, que é a ligação com o alto, a ligação com Deus, ela vai nos auxiliar grandiosamente nesse processo de estarmos cada vez mais sensíveis e perceptíveis às nossas intuições. E também nos auxilia nos momentos em que essas intuições são vagas, para que a gente possa ter o melhor discernimento. Ao nos espiritualizarmos, ao buscarmos ser pessoas melhores todos os dias, ao nos esforçarmos intimamente, nós vamos conseguir distinguir aquilo que é uma orientação do bom espírito, que vai nos prevenir de acontecimentos que podemos evitar e que não está dentro do nosso quadro de provas. A gente evita de nos inserirmos em alguns contextos que não nos pertencem, que não são os nossos verdadeiros desafios a serem ultrapassados nessa existência. Por vezes, nós culpamos a Deus por uma má sorte, mas que, na verdade, somos nós mesmos que nos colocamos naquela situação. Se tivéssemos seguido os nossos pressentimentos, as nossas intuições, talvez não estivéssemos ali envolvidos naquela situação. Mas se ao contrário, se nos fixamos muito na matéria, nós não vamos ter condição de pressentir algo que está à nossa volta. Nós não vamos dar oportunidade para receber essas inspirações dos espíritos diante daquelas situações que são importantes na nossa existência. E a gente vai se envolver em problemas, em situações que poderiam ter sido evitadas. Portanto, os avisos dos espíritos protetores, eles vão nos auxiliar tanto para o nosso bem e para o nosso crescimento moral, como também em assuntos da nossa vida particular. Eles nos ajudam com seus conselhos, como se fosse a voz da nossa consciência, que faz ressoar em nosso íntimo. Mas como nem sempre a gente dá essa devida importância, né, para essas intuições, elas também se utilizam das pessoas que nos cercam, às vezes de uma orientação de alguma pessoa próxima. Então, essas pessoas são também instrumentos para nos aconselhar. E a orientação é os espíritos protetores nos pedem é que a gente examine as diversas circunstâncias, felizes e infelizes na nossa vida. E a gente vai perceber que em muitas ocasiões nós recebemos conselhos que nós não aproveitamos e que nos teria poupado de muitos desgostos se tivéssemos escutados. No livro Oferenda, de Joana de Ângeles, ela fala sobre o pressentimento,
de uma forma muito bonita e ela nos dá uma orientação muito importante. Ela nos fala que a todo momento de nossa existência nós estamos recebendo ondas vibratórias, que são ondas que ocorrem antes de um fato, elas chegam até nós antes de um fato ocorrer, que são ondas mentais que são disparadas na direção das pessoas e que nos atingem em todos os instantes. É assim que ela descreve o pressentimento. E ela coloca que, de forma nebulosa ou de forma nítida, esses pressentimentos, eles são como, eles anunciam algo que vai ocorrer. E que esse pressentimento, ele é uma misericórdia divina, que nos prepara com recursos de coragem e de resignação para aquilo que nós podemos mudar e nos fortalece para modificar as ocorrências e nos fortalece para aquelas ocorrências que não podem, né, e que devem ser modificadas. Então, nem sempre recebemos essas orientações com tanta clareza, mas ela nos indica que, diante dessas incertezas, que a gente ore. Na dúvida, ora. Na certeza, ora. Em qualquer situação, ora. Entre fazer ou não praticar o bem, faça. E diante de uma dificuldade, examine melhor a realidade do fato e age, tendo em vista o bem geral. Tuas ações, tua vida. Conforme agires hoje, escreverás a história do teu futuro. E ela complementa que os discípulos de Jesus, advertidos quanto aos martírios que os aguardavam, eles pressentiam a hora, mas eles não recuavam, já que dessa atitude resultavam bênçãos para o que viriam depois. Jesus conhecia todas as fraquezas dos companheiros. Apesar disso, ele os amou com dedicação total, confiando-lhes as tarefas de preparação para o futuro. Então, quando pressentirmos que algo nos aflige, que não nos entreguemos ao sofrimento antecipado. Ela nos orienta com todo o amor e doçura que nos que a gente se unge de paz, que é obtida através da prece e que a gente aguarde confiante. Então, que a gente consiga seguir essas orientações de Joana de Ângeles e que a gente possa estar cada vez mais em sintonia com o nosso anjo da guarda, com a espiritualidade amiga, para que a gente possa receber essas intuições e seguir pelos melhores caminhos. Que assim seja. Vamos mais uma vez fechando os nossos olhos, agradecendo por esta oportunidade, que possamos mais uma vez buscar em nosso íntimo os nossos melhores sentimentos, sentimentos de paz, de amor, de gratidão, que possamos transformar esses sentimentos em vibrações de amor, que possam ser direcionadas para todo o nosso planeta Terra. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor por todos aqueles que sofrem nesses instantes, sejam quais forem as suas dores. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor por todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor, vibrando intensa paz, intenso amor por todos aqueles que se encontram nas ruas, que não têm um lar para se abrigar, que estão passando por dificuldades financeiras, que muitas vezes não têm o alimento para se sustentar. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor
por todos aqueles que nos pedem prece, que possamos vibrar intensa paz, intenso amor, por todos os nossos familiares, por todos aqueles com os quais convivemos, vibrando intensa paz, intenso amor pelo nosso lar, que possamos vibrar intensa paz, intenso amor pelos nossos ambientes de trabalho, pelos nossos amigos e principalmente por aqueles que se dizem nossos inimigos. Que possamos deixar intensas vibrações de amor em aberto, para que a espiritualidade possa conduzir aonde for mais necessário e que possamos também vibrar por nós mesmos, vibrar pelo nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual, vibrar para que possamos estar cada vez mais ligados e em sintonia com a espiritualidade amiga que tanto nos auxilia em todos os momentos. Vamos dando graças a Deus e que assim seja.